Nesta videoaula, irei dar complemento sobre um recorte de um vídeo de um dos maiores historiadores digital da nossa atualidade, o historiador Henrique Caldeira, onde ele vai abordar um pouco sobre a descida e a ressurreição da deusa Estar ao mundo dos mortos, que é um elemento central no mito da deusa mesopotâmica Inanna ou Estar. Então, acompanhe comigo o vídeo a seguir. Estar uma deusa associada ao sexo e à violência também, associada à fertilidade, e tem uma história muito importante, um tema que aparece em vários textos mesopotâmicos, muito importante, que é a descida de Estar ao mundo dos mortos. É um episódio em que essa deusa, que não é uma deusa do mundo dos mortos, é uma deusa celestial, ela desce ao mundo dos mortos, e o mundo dos mortos na Mesopotâmia é chamado de terra sem retorno. Existe uma fronteira muito bem marcada ali que nem mesmo os deuses podem cruzar, só o Sol e outros deuses é que podem fazer entrar e sair dessa terra, né? Mas uma deusa como Estar não poderia entrar. Então, quando ela entra, ela viola essa ordem cósmica e ela está associada à fertilidade. Então, quando ela está no mundo dos mortos, a ação dela sobre a terra desaparece, os rebanhos passam a ficar inférteis, os campos passam a ficar inférteis, consequentemente, as pessoas não têm mais o que oferecer para os deuses, então os deuses passam fome, passam sede também por causa disso, e aí os deuses decidem fazer algum plano para resgatar a Estar do mundo dos mortos. E eles conseguem fazer isso, eles trazem de novo a Estar, só que com uma condição. Né? A Ereshkigal, que é a senhora do mundo dos mortos, ela fala assim, olha, pode até levar ele embora, mas eu até prefiro, porque isso aqui está em desacordo com os ritos, né, e os costumes do mundo dos mortos, a gente não pode ter essa figura aqui. Mas se ela sair, a gente precisa de um substituto, que é a terra sem retorno, né, o mundo dos mortos só entrega uma vida recebendo outra. Então, beleza. E aí a Estar emerge do mundo dos mortos, ela sai, e sai junto com ela uma turma, que são os Gala, que são umas entidades assim, que buscam as pessoas do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Eu sempre penso nessa história naquele filme Ghost, do Outro Lado da Vida, que tem umas sombrazinhas que buscam as pessoas e levam essas pessoas para as profundezas. Mas assim, então tem essas entidades que são os Gala, e eles vão junto com a Estar e vão perguntando assim, posso levar essa figura aqui? E a Estar fala não, né? Eles perguntam se podem levar um arpista, por exemplo, que tocava canções para Estar. Ela fala assim, não, esse não. Aí chega numa outra pessoa que era muito importante para Estar também, e ela fala assim, não, esse não pode levar também. E aí quando ela chega no palácio, finalmente, dela, ela encontra lá o marido dela, que é o Dumuzid, ou Tammuz, que estava como se nada tivesse acontecido, não chorou por Estar, não ficou em luto, né? Não carpiu, não expressou as suas emoções de tristeza, e estava lá com roupas de gala, que não são os gala, né? As entidades, roupa de gala no sentido comum mesmo, mas ele estava tudo tranquilo, beleza, bonitão, e aí Estar vê aquilo, vê que o marido não chorou por ela, lança um olhar de ira contra o seu marido, e os Gala vão lá, pegam o Dumuzid e levam o Tammuz, né, o mesmo deus, e levam essa figura para o submundo. Então, observem comigo a história mitológica dessa deusa que desce e ressuscita do mundo dos mortos. É bem parecida com a história mitológica da morte do suposto Jesus, onde também ele desceu ao mundo dos mortos e ressuscitou. E o ponto mais interessante na mitologia da morte e ressurreição da deusa Estar é que ela passou 3 dias para ressuscitar, assim como também fala na mitologia da ressurreição do Jesus, que, na verdade, quando analisamos a ressurreição do suposto Jesus mitológico, ele só passou 2 dias no máximo, e não 3 dias. Que, na mitologia bíblica, conta que ele morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Então, quando você conta da sexta para o domingo, são 2 dias e não 3. Então, observe que existe uma grande conexão de elementos culturais religiosos de várias outras religiões dentro dos elementos culturais religiosos no cristianismo. Isso é nítido e objetivo. Observem que a deusa Inanna ou Estar morreu
desceu ao mundo dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. A mesma coisa aconteceu dentro da mitologia cristã, onde também o Jesus morreu, desceu ao mundo dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Só que não foi 3 dias exatamente, e sim 2 dias. Então, quando nós estudamos as histórias das religiões, existe uma grande relação de elementos culturais religiosos entre as religiões, principalmente dentro das religiões monoteístas abraâmicas, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. O mito de Istá ou Inanna é frequentemente interpretado como uma representação do renascimento da natureza, especialmente o retorno da fertilidade da terra após o inverno. A jornada de Istá ao submundo e seu retorno simboliza os ciclos da vida, morte e renascimento. A história de Inanna é um dos exemplos mais antigos e importantes do ciclo de morte e renascimento, um tema central em muitas religiões e mitologias ao redor do mundo. Os 5 deuses anteriores ao personagem Jesus mitológico que possuem história de vida parecidas são eles: o deus Horus, Buda, o deus Mitra, o deus Krishna e o deus Órisis. Então, para quem não sabe, as religiões politeístas foram as primeiras religiões a surgir no mundo, ser cultuadas, começando pela religião hindu, que é o hinduísmo na Índia, na Mesopotâmia, se estendendo por todo o crescente fértil, Oriente Médio, Europa, Ásia, África, América e por aí se vai. Aqui na América, o politeísmo era cultuado pelos índios. Depois que chegaram os europeus, acabaram com a cultura indígena, destruíram tudo e ainda mais escravizaram. Enfim, a deusa Istá ou Inanna são as mesmas deusas. O que muda é a nomenclatura conforme cada povo da Mesopotâmia iria chamando. A nomenclatura Istá era chamada pelos sumérios. Já a nomenclatura Inanna era chamada pelos acádios e pelo primeiro império babilônico, que são os povos amoritas. Porque existiu 2 impérios babilônicos. O primeiro império babilônico pelos povos amoritas e o segundo império babilônico ou neobabilônico pelos povos caldeus. Não confundam os povos caldeus com o Império Acádio. Os caldeus foram os povos que formaram o Império Neobabilônico. Já o Império Acádio foi o primeiro império a ser formado na Mesopotâmia. Lembrando que, antes dos acádios, vieram os sumérios, mas os sumérios não formaram impérios, e sim cidades-estados. Este é um vídeo curto, mas que traz conteúdos de muitos conhecimentos. Aqui podemos dizer que é uma aula de história e da história da religião, onde realmente você aprende a verdade por trás das mentiras dos livros religiosos. Onde os livros religiosos não trazem a história de fato, e sim mitologias e dogmas religiosos. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo.